Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui você vai ver a live que eu fiz com o Guilherme Mendes, que é o CEO do 12 Minutos, que é um aplicativo de resumo de livro genial. Eu estou tendo a honra de poder fazer propaganda e mostrar para vocês aqui ou seja, são os maiores autores, os melhores livros, os maiores best-sellers da história da humanidade, com resumos de, sei lá, 12 minutos, é meramente ilustrativo, vou confessar para vocês aqui, mas gira em torno aí de uns 12, 15, 20 minutos, que é genial. Então, a gente que vive dando aquela desculpa assim, eu gostaria de ler mais, mas eu tô sem tempo, eu queria aprender mais rápido, queria formas de aprender mais rápido, de ter acesso a mais informação e tal. Então, 12 minutos veio com tudo para solucionar esse problema da gente. Tenho certeza que vocês vão gostar da conversa. Foi uma conversa bem aberta, assim, sobre tudo. E na descrição aqui, na legenda, vai ter o link dessa página para você saber mais sobre o aplicativo, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Duda, como é que Tudo você tá, meu bom? querido? E aí, irmão, tudo bem? E você? Tudo jóia, tudo jóia. Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Tava contando aqui um pouquinho pro pessoal. Bom, o Duda, ator, marido, estudioso, atleta, cara que já trabalhou nas três principais emissoras do país. A gente já viu, cansou de ver aí na TV, recheando nossas noites aí, né, Duda? Mas talvez muita gente não conheça, né? Quem não te conhece de verdade, quem não é do seu ciclo, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu acho que eu nunca te contei isso. É que eu imaginava outra pessoa. Eu imaginava um cara, sei lá, um cara, pô, por ser um cara referência, um cara bem sucedido e muitas outras coisas. Eu imaginava um cara marrento, um cara mais, sei lá. Quando eu convivi com pessoas mais assim, imaginava. E o que eu vi foi outra pessoa, cara. Foi um cara assim, gente como a gente, um cara que eu comentei até com minha namorada, a gente vê, admira muito a Sabrina e fala, cara, eu acredito que a Sabrina é exatamente aquilo que a gente imagina que seja por causa do Duda. Porque ele é aquilo, né? Gente como a gente, é um coração gigante, é um cara que sempre me tratou com um carinho imenso, que eu admiro demais e que é um cara que faz coisa demais também ao mesmo tempo. É um prazer de ter aqui para conversar, para contar Pô, um pouquinho mais sobre a sua rotina, sobre a sua vida aqui para gente. valeu, cara. É um prazer estar aqui contigo. A gente está com um delayzinho assim de leve na live. Não sei se está para todo mundo. Para mim está com um delayzinho. A tua imagem está meio granulada, mas vamos que vamos. Vamos que E vamos. que isso? Eu que sou o maior enxerido, né, cara? Eu mandei mensagem para vocês assim, como fã do trabalho de vocês, como usuário. E aí eu posso falar assim com propriedade, porque eu estava lá no começo da 12 Verdade. minutos. Porque quando eu vi ali o aplicativo, eu achei genial. Falei, como é que não pensaram nisso antes? Que bom que a tecnologia já está pronta para esse tipo de produto, de serviço e tal. E aí, para mim, foi uma honra poder falar com vocês, poder trocar informação, saber mais das internas do projeto, da empresa, de tudo. Aí, como você falou, eu gosto muito de participar das coisas, saber o que está acontecendo, sabe? Então, Sim, poder te conhecer. Outro dia a gente ficou horas aqui no telefone, aí foi uma conversa boa, né? foi bom Foi o dia que a gente demais. agendou essa live aqui e tal. Então, eu digo mesmo para você, você também sempre foi super solícito, super aberto, gente boa, generoso. Aí vamos que vamos, chega de rasgação de seda e vamos trocar ideia. Vamos que vamos. Pô, pra gente é muito legal, como o Duda estava trazendo, como a gente começou essa relação de amizade, um cara pô, sempre, a gente não sabia, né? Foi o Duda que veio até nós, falou, cara, eu sempre uso o aplicativo de vocês, trouxe dicas, trouxe coisas que a gente vê de que quem realmente usa o negócio tá interessado, tá ouvindo, aí acontece alguma coisa, cara, aconteceu isso, por que que a gente não faz isso? Por que que você não abre a cabeça para esse lado ou para aquilo? Pô, é muito legal. E isso é muito do que eu queria trazer nesse papo hoje com o pessoal, do cara que é interessado em diversas frentes, é um cara que é ator, que é atleta, que é pai, que tem diversos projetos em paralelo, que vislumbra muita coisa para o cinema brasileiro e tudo, e muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu queria entender e queria que a gente trouxesse muito esse tema de, cara, como você consegue dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo, contar um pouquinho mais da sua rotina, do seu dia a dia, sua rotina atual, enfim. Era até a primeira pergunta que eu ia te fazer, Duda.
contar um pouquinho para a gente sobre a sua rotina, sobre como que você administra o seu dia para dar conta de tudo que você está envolvido. Cara, é muito engraçado, porque no meu colégio aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando estava rolando aquela fase dos testes vocacionais, assim, eu fui chamado pelo coordenador do colégio para conversar. Aí ele chegou todo sério. Você fez o teste para valer? Aí sim, eu com aquele tipo olho assim, eu meio indeciso ainda, não sabia qual vestibular eu ia fazer e tal. Aí sim, fiz por quê? Porque então, o seu teste foi o único do colégio. Não sei se foi o único ou se foi eu e mais uma pessoa, mas foi no máximo 2 pessoas. O seu teste deu erro. Ah, Zoe! Vem cá dar um oi pro pessoal, vem cá. E aí o cara ele chegou para mim, fala assim: Oi! Oi! Ei, Zoe! Essa aqui tá aprontando, ela não para um segundo, cara. Acabou de jantar, já tá com a cabecinha suada aqui, já dá para ver o cabelinho grudado. Hoje tá mó calor aqui. Nossa, Tá aqui também. recorde assim de calor. E aí, então, aí eu fui conversar com ele, né? Saber mais assim o que tinha dado de errado no teste e tal. E aí, tipo, até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, mas uma vez eu vi também a palestra do JP Rezende falando que ele tentou prestar vestibular para 2 coisas completamente diferentes, que era uma coisa relacionada a humanas e a outra de estatística, alguma coisa do tipo. E ele não tinha essa opção na hora de escolher esses cursos, porque eram cursos que eram considerados opostos. E aí, quando eu vejo todos os especialistas em futuro, desde Walter Longo, ou Guga Stocco, sei lá, várias pessoas que apontam para o futuro, né? Todos eles apontam para esse lado de que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, que a gente tem que ter o lifelong learning, né? Tem que ficar aprendendo a vida toda. E esse universo das startups misturou completamente o comportamento com o mundo cartesiano, né? Tipo, humanas com os números, a programação. Então, eu acho que vai ser a minha vingança, assim. Que antes eu era aquele cara tido como meio desconjuntado, né? Que não encaixava muito bem em nenhuma das tribos e tal. E hoje em dia, sei lá, tem uma tendência muito forte de várias pessoas e correntes que acreditam que isso pode ser bom no futuro. Então, eu vou me apegar a essa possibilidade aí, vamos que vamos. E em relação à rotina, que você perguntou também, né? Como é que a gente faz a rotina? Tipo, eu sou do tipo do bagunceiro que quando fui eu que fiz a bagunça no meu quarto, no meu armário e tal, eu lembro exatamente que embaixo daquelas 3 bermudas e daquele casaco tá ali o meu documento autenticado que eu fui no cartório, saí. Legal. Então, tipo, sabe? Então, se ninguém mexer na minha bagunça, meio que tá razoavelmente organizado, né? Entre aspas, assim. E aí, acho que a gente vai meio que acumulando essas funções, assim, tipo uma live, aí do nada vem a filha, né? Agora com essa coisa do home office, né? Que ficou mais evidente ainda, essa coisa de todas as personas misturadas, né? Sim. Então, acho que a gente tem que se virar no caos, né? Sim. Hoje o volume de informação aumentou muito, então acho que a gente tem que se... Uma fraqueza que eu tenho, que é a falta de organização, eu acho que você consegue contornar meio que nessa coisa multitasking, assim, né? Com certeza. E aí uma coisa que me chamou a atenção enquanto você falava, Dudu, porque é o 3º dia seguido em que, de formas diferentes, esse assunto veio à tona. Primeiro, anteontem, eu estava conversando com o André Iori, foi um dos caras referência ali que expandiu o Tinder no Brasil. Hoje ele é o diretor de digital na L'Oréal, um cara incrível, muito ligado com as características, com as competências do profissional do presente, do futuro, desse mundo digital. A gente falou sobre esse assunto. Ontem eu estava conversando com a Rafa Bassetti, ela é envolvida com a Wish, né, fundadora da Wish, ela é envolvida com a Bit2Mami, ela investe em mulheres empreendedoras e esse assunto veio à tona de novo e você trouxe pelo 3º dia seguido essa questão do profissional que mescla diversas competências, que não é mais aquela coisa totalmente específica, aquele especialista que vai até o fundo e não
que hoje a gente se volta para um profissional que ele tem um pouco de inteligência emocional, ele tem um pouco de resolver problemas, de mente aberta, da especialização X, Y, Z, ele salta ali em diversos galhos de competências. Muitas vezes ele tem uma competência mais específica, né? A gente chama isso até do profissional T-shaped. Ele tem uma competência específica, né? Que seria o meio do T ali, onde ele se aprofunda mais, mas ele tem diversas competências em paralelo e que formam um profissional mais completo. Né? O cara é a pessoa que ela consegue transitar entre diversas áreas, que dentro de uma empresa ela consegue falar e transitar com diversos profissionais e tudo, e que isso faz muito parte desse profissional atual, né? Desse profissional que é mais moldável, que é mais flexível, que se adapta com as circunstâncias. Eu acho que foi muito legal você trazer isso. E eu fiquei curioso para saber, porque eu sei, cara, quanto você leva os seus treinos a sério, o quanto você leva a paternidade a sério, que é lindo, é um exemplo para muita gente, você sabe disso. Você tem o seu trabalho como ator, você tem diversas iniciativas com as quais você está envolvido. Como que é essa sua rotina? Como que é o dia do Duda aí para quem não acompanha? Eu acho que partindo do que você falou, a gente tem que estar o tempo todo adaptado nesses novos tempos, né, a reaprender as coisas. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Eu acabei de organizar a página do Facebook da minha mãe, que tem 69 anos e está ali se esforçando para tomar conta das ferramentas todas e tal, porque ela também é uma produtora de conteúdo. E nesse papel, eu meio que faço um growth hacking dela, assim. Eu sou essa parte do marketing digital, cuido do crescimento ali das redes, da coisa toda estruturada e também um pouco da pauta, assim. Aí, hoje, o Facebook mudou totalmente o aplicativo para mim, né? Porque ele vai atualizando de acordo com cada pessoa, cada operacional, cada sistema e tal. E aí, putz, eu vou ter que ensinar tudo de novo, né? Então é uma coisa muito... muito... Não para nunca. Quando você acha que vai ter um momento mais tranquilo, aí, bum, muda tudo, né? E acho que, sim, essa parte de você partir de uma especialidade e daí você ir para as coisas que seriam complementares, seriam, sei lá, satélite ali, que girariam em torno, que poderiam complementar e abrir novas portas e tal. Eu acho que esse, sim, é o modelo mais atual, porque ainda está muito em voga essa coisa do estudo formal, né? Então, as pessoas vão para cursar uma determinada disciplina na faculdade, assim, aí ficam mais tempo ali se especializando numa determinada área. No meu caso, eu comecei a trabalhar... Eu estava estudando publicidade e propaganda, aí resolvi fazer aula de teatro para me soltar, para falar em público e tal. E aí gostei, aí falei, quer saber, vou fazer uma missão aqui, vou conhecer o show business de dentro e vou ter uma vida dinâmica, sei lá. E aí resolvi fazer teste para fazer novela de TV e trabalhar com isso por um tempo, para conhecer melhor tudo ali, né, com 19, 20 anos. Aí quando eu cheguei ali, aí falei, vou ser meu produto, minha agência de publicidade, meu contratante, meu contratado, e vou ter uma vida diferente, assim. Aí gostei da brincadeira e meio que dei uma guinada e a partir daí não mudei de ideia, mas fui ao longo dos últimos anos voltando para esse lado do marketing, da propaganda. Legal. E enfim, assim, Aí a rotina que eu fui criando em torno da minha profissão foi uma rotina mais heterodoxa, assim. Oi! Manda beijo. E aí, pessoal? E aí, meu amor? Esse é o Gui, o pessoal da 12 Minutos. Eu tenho 12 minutos, viu? Eu tenho. Legal. Quanto que honra, Sabrina. Você. O Duda fez eu baixar. É maravilhoso, isso aí. Eu adoro. Vou levar as amigas, Tem que usar, hein? Aí como eu vim um pouco desse lado da propaganda,
do estudo do comportamento por esse lado. Outro dia, por exemplo, eu fiz uma live com a Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra, e aí eu estava citando alguns estudos de marketing, falando de comportamento e tal. Ela falou, hoje em dia, alguns dos maiores especialistas em comportamento são do marketing. Sim. E olha que ela é uma psiquiatra, né? Então, ela também tem uma base muito sólida para falar isso, né? Então, Sim, eu fui um pouco para esse lado, assim, do estudioso do comportamento e tal, para estudar meus personagens como ator e tal. E a partir daí, eu acho que eu fui criando uma rotina não muito ortodoxa de acordo com meus colegas que vieram do teatro, vieram mais de um tipo diferente assim de formação, sabe? Vieram do estudo mais clássico do teatro e tal. Então, eu acho que eu usei um pouco dessa teoria das máscaras do teatro, que assim, em cada situação da vida você usa uma máscara diferente. Então agora você coloca, sua filha aparece, você vai interagir com ela, você meio que veste a máscara do pai. Que né? legal. Essa teoria da máscara é porque antigamente os atores eles encenavam as peças usando máscara, né? Então ele usava a máscara da tristeza, a máscara Por isso que o símbolo do teatro são aquelas duas máscarazinhas, né? Sim. Então, você vai desempenhar o papel do profissional, você coloca a máscara profissional, você vai interagir com seus pais, você coloca a máscara do filho, né? Que são as personas e tal. Então, eu acho que eu meio que dei uma viajada, assim, quando eu comecei a estudar roteiro também. E hoje está na moda como o storytelling, né? O storytelling cresceu bastante, ganhou muita força, mas eu caí de paraquedas aí no storytelling estudando roteiro, qual a função de cada personagem naquele determinado roteiro e tal. E a partir daí, eu fui construindo uma rotina. Por exemplo, eu comecei a comecei a estudar minhas cenas sem ninguém me dar essa dica. Um gravador, a minha mãe tinha um gravadorzinho miniatura, teve vários gravadores, mas na época ela tinha um gravadorzinho miniatura com aquela mini fita cassete, onde eu tive a ideia, falei, isso aqui vai me ajudar muito a estudar minhas cenas. Aí eu pegava o gravador dela emprestado, fazia uma leitura como se fosse radionovela, com direito à vozinha de todos os personagens. Aí fazia minha voz também quando era o meu personagem, e aí ficava escutando as cenas várias vezes, estudando, falando sozinho, igual doido, andando na rua, chegando para gravar no Projac e tal, ouvindo as cenas. E aí eu fui meio que me adaptando vindo, sabe? Também, além de só estudar lendo, né? Ou só estudar contracenando com outras pessoas. E isso, por exemplo, não foi uma coisa muito comum assim, na época, não. Aí, anos depois, eu vi o José Maier entrando no Projac para gravar, também usando o gravador. Ele fez, você está estudando a cena aí no gravador? Sim, eu gosto de gravar as cenas aqui. Aí eu, caramba, eu também. Aí eu uso esse aqui, eu uso esse aqui. Aí ele, minha filha me deu um gravador digital, eu nunca aprendi a usar. Aí eu falei, traz amanhã que eu te ensino, não sei o quê. Aí ensinei ele a usar o gravador. Então meio que fui construindo assim a rotina, sempre antenado com tecnologia. Acho que por isso que quando eu vi o 12 minutos eu fiquei tão empolgado, sabe? Falei, cara, que barato poder ter assim, como se fosse alguém que leu o livro, poder contar ali a história, né? Muito legal, cara. Resumindo tudo, isso aí para mim encaixou muito bem por isso, eu acho também. Sim. Eu acho que você trouxe alguns pontos aqui que, pô, eu adorei, achei muito massa mesmo. Gostei muito de saber que a questão da atuação começou como um projeto ali dentro da faculdade, não era o principal, e a coisa foi se moldando de forma diferente. Agora você vai se voltando para a pegada que era a inicial de novo. Muito legal essas voltas que a vida dá e que trouxeram para a gente, para um ator sensacional aí, um cara que já me diverti demais te vendo na telinha e sem poder interagir. Então, muito legal tá batendo esse papo. E um negócio que você trouxe que eu achei sensacional, que eu acho que na questão de quando a gente vai priorizar nossas atividades, na hora que a gente vai pensar na nossa rotina, na hora que a gente vai pensar no nosso dia,
que é esse lance das máscaras que você trouxe do teatro aí, e que cabe muito, né? Pô, vou interagir com meus filhos, a máscara do pai, vou interagir com o trabalho X, a máscara daquele trabalho X, estou um projeto Y, a máscara do projeto Y. Eu acho que isso ajuda a gente até a organizar essas frentes de batalha da nossa vida e o que a gente tem que fazer em cada uma daquelas frentes ao longo do dia ou no planejamento que for. Achei muito, muito legal mesmo. Não, e é engraçado que, por exemplo, no caso de interagir com a filha bebê, né? Isso é tão automático que até sua voz muda assim de uma forma muito gritante. Você fala, um dia minha sogra me zoou, falou: você tá falando igual o Bob Esponja, minha filha tinha acabado de nascer, eu tava ainda descobrindo as vozezinhas, né? Aí, legal. Porque você fala, né? Você muda até a voz, você vai falar assim, é muito engraçado. Então, até a voz muda, né? De acordo com a persona, a máscara que você está usando, né? O papel que você está desempenhando, assim. E acho que o teatro, o estudo das artes dramáticas me ajudou bastante a separar as coisas, assim, para me dar para a vida multitarefas e atuar em várias áreas diferentes. Às vezes, sempre eu também sou aconselhado assim, não, tem que ter mais foco, tem que fazer uma coisa de cada vez. Aí, ano passado, eu fui assistir uma palestra do Gary Vee. Aí ele, pô, não interessa. Se a gente fala isso, tu não entende nada. Tem que fazer tudo que você tiver vontade, mistura tudo, porque se tudo partiu de você, tudo tem uma ligação, então relaxa. Então vai com tudo. Eu falei, agora o cara falou que eu queria ouvir. Vai embora. Muito bom. E aí, Duda, como que você faz a gestão, vamos falar assim, dessas máscaras do Duda, né, ao longo do seu dia? Você se planeja para todos os projetos com alguma antecedência no início do dia, no início da semana? Como que você faz essa administração aí de cada uma dessas máscaras, de cada uma dessas frentes que você trabalha na sua vida? Do treino, do pai, da atuação, dos outros projetos? Como que você se prepara, se organiza? Cara, eu tenho muito que evoluir em relação a isso, assim. Eu fico ainda com aquela sensação de culpa, de me organizar pouco, assim, botar pouco no papel as coisas, assim. Eu tenho meu caderninho que está sempre comigo, que eu faço umas anotações aleatórias ali, mando ali uns tópicos, né? Tipo um to-do list, assim, umas coisas assim. Gosto de botar no papel, gosto de botar nas notas no celular, assim. Já baixei alguns aplicativos desse de organizar tarefa, tipo Evernote, o Notion, o Trello. Tem vários desses, assim, mas ainda não consegui me dedicar o suficiente para... Igual você perguntou para mim quando a gente estava agendando a live. Você usa a agenda Google? Eu gostaria de usar mais, assim, ferramentas. Eu acho que ia me ajudar a me organizar melhor, assim. Então eu fico nessa de vários grupos de WhatsApp, várias redes sociais ao mesmo tempo. Eu fico bem confuso ainda com essas coisas. Começa uma conversa pelo direct do Instagram, aí depois continua pelo WhatsApp, aí depois alguém confirma alguma coisa por e-mail, então ainda fico um pouco perdido. Então eu tenho essa sensação de que eu preciso melhorar muito ainda em relação à organização e talvez eu precise me dedicar também para escolher um desses facilitadores, né, desses softwares assim que ajudam na organização do dia e ir com tudo, falar, agora eu vou escolher esse e esse vai ser o meu fiel escudeiro, assim, mas eu vou... Às vezes eu coloco no papel, às vezes eu coloco post-it no espelho do banheiro, quando é muito urgente, eu já esqueci outras vezes. Às vezes eu mando aquela mensagem, desculpa o horário, mas se eu não mandasse agora eu ia esquecer. Então, responda quando puder, de madrugada no WhatsApp, sabe assim? Mas eu acho que a gente tem que fazer como pode, né? Sim. Ou de uma forma caótica, se der tudo certo, fazer de uma forma organizada, mas fazer. Então, e a partir do momento que a gente tira da cabeça e se comunica com outra pessoa, a ideia acaba tomando uma vida própria, né? Não, perfeito. E tem ideias que a gente não precisa ter pressa também, que eles vão se concretizar no tempo que elas precisam tomar para virar a realidade, né?
Com certeza. Um negócio que eu achei legal também, que é uma coincidência de a maioria das pessoas que eu converso, que tem muita coisa, que faz muita coisa, que tem muito projeto em paralelo e tudo, que vai meio que uma semelhança que surge mesmo, é o lance, no fim das contas, todo mundo usa uma coisa X, uma coisa Y, mas no fim das contas sempre acaba com um papel e um caderninho na mão para anotar as ideias, para preparar o dia para o que for. Eu mesmo, assim, eu tenho um planejamento mais macro, até com a empresa e tudo, que a gente usa Trello, a gente usa outras coisas para planejar, por exemplo, o trimestre, o mês, alguma coisa assim. Eu uso até o Evernote para planejar, sei lá, as minhas sprints, né, de 10 dias, 15 dias e Uhum. tudo, junto com o time. Mas na hora de fazer o meu dia, eu vou para o papel. Eu vou anotar minhas ideias no papel. Se eu tenho que me preparar para a reunião, principalmente se ela é importante, eu jogo ali os tópicos principais no papel, eu preparo o meu dia, eu rasgo, jogo fora, vem a ideia na cabeça. É muito legal ter esse hábito de ter um papel, um caderninho, uma coisa assim, uma caneta em mão, para a gente não deixar as coisas passar, né, Dudu? Não, Passar. pelo pouco que a gente conversou, eu já vi que você é um cara bem organizado. E eu acho isso admirável, cara. Eu tenho muito o que aprender nesse sentido, assim. E, por exemplo, antes da nossa live, você mandou também um escopo, assim, de alguns assuntos que a gente fatalmente iria abordar aqui, mas de uma forma bem organizada. A gente também trocou uma ideia. Eu lembro um dia na quarentena eu descobri o professor Pia, e até comentei contigo na conversa por Sim. telefone, e ele coloca as coisas de uma forma. Ele é um cara que ficou muito famoso dando aula em cursinho para preparar para vestibular, e, e ele faleceu faz alguns anos. Infelizmente eu só conheci ele agora. Aí fiz do nada, no meio da quarentena caótica, assim, eu fiz uma maratona de professor Pia e me ajudou muito a abrir assim, o escopo. Então aconselho vocês também a darem uma pesquisada Eu adorei. no YouTube. Agora eu não sei se tem alguma coisa no 12 em relação a ele, mas se não tiver, fica a sugestão aqui, fica o Sim, pitaco aqui, a que gente vai vale. trazer porque é Tem alguns muito bom, livros que muito são bom. bem interessantes. Então ele fala umas coisas assim que me marcaram, e depois é impressionante quando você conhece um professor, um pensador, alguém que tem uma tese, e tem algumas teses que, a partir do momento que você entra em contato com ela, já rola aquele estalo e você quase já tem a confirmação instantânea de que aquilo funciona, né? Então o cara fala, ele fala muito: a aula dada é a aula estudada hoje. Ele fala assim: a aula é um momento que você está passivo, entendendo de um determinado assunto. Você só vai aprender o assunto que você entendeu na aula se você estiver participando de uma atividade ativa, onde você provavelmente vai ter um melhor resultado com uma folha de papel, que ele fala assim, onde você vai ativamente aprender. Primeiro você entende. O professor está ali para te fazer entender. Tem até aquele ditado que eu acho muito bom, que é aquela coisa do: para bom entendedor, meia palavra basta, né? Uhum. Então, você ali consegue entender aquela determinada coisa, mas para realmente sedimentar o conhecimento, né? Tanto que vários exercícios mnemônicos assim também quando você está aprendendo uma coisa, você vira aquele chato que quer contar para todo mundo aquilo que você acabou de aprender, e isso acaba que é uma ferramenta natural do cérebro Consolida o para poder aprendizado. fazer você aprender, né? É uma coisa que está na moda agora, de você, que ficou bem popular agora, é você, assim que você aprendeu, você ensinar, né? Tem aquela coisa: você ler, você vai aprender sei lá quantos por cento, você escutar, você vai aprender tanto, você ler e escutar, você vai aprender tanto, mas você ensinar o que você acabou de aprender é quase que o ápice Sim. da capacidade de aprendizagem e tal. É. Tem muita Então, gente que fala a melhor forma de se aprender é ensinando, né? E esse ditado é muito sim. verdade, que é muito disso que do professor Pierre traz. Eu lembro de você me contando, me identifiquei muito da época de vendedor, a gente fazia as Champions Ladder, né? Tipo assim, não deixe para amanhã. Você precisa, depois que você aprendeu, pelo menos joga no papel. Se não tem alguém para você ensinar, cospe no papel, vamos dizer assim, né? Joga no papel Uhum. aquilo que você aprendeu, porque aquilo consolida muito o aprendizado. E aí eu, quando vendedor, eu me lembrei muito disso quando o Duda me contou a respeito dessa técnica que o professor Pierre ensinava para consolidar o aprendizado, de anotar e que seja no mesmo dia, porque a gente tinha que escrever uma carta meio que resumindo tudo que foi o papo, tudo que foi a conversa de venda que eu tive com o cliente de uma outra empresa. Uhum. E aí, se eu fizesse isso no dia, eu fazia essa tarefa em 10 minutos.
Se eu deixava para o dia Uhum. seguinte, era quase uma hora ou mais para fazer, porque eu tinha que ficar tentando puxar Sim. da conversa e eu não estava lembrando, não vinha. Detalhes eram perdidos e tudo mais. Não, isso é genial. Uma coisa que eu quero fazer mais é, a partir, depois de terminar um microbook, também botar no papel pelo menos alguns pontos centrais, assim. Mas eu acho Sim, assim, isso que é engraçado, né? É, por exemplo, quando a gente vai entrar em contato com um novo conhecimento, a gente às vezes cria uma aura em torno dele que, que, que a gente fica um pouco preocupado, a gente guarda ele, assim, quase como se fosse, sei lá, um filme que você ouviu falar que é muito bom, então você não quer, sei lá, perder, começar a assistir ele no meio, ou assistir ele quando você está com sono e tal. Só que, no caso do conhecimento, nos novos tempos, assim, com a tecnologia, às vezes você pode pegar o bonde andando e nada impede você depois de voltar e começar de novo depois, né? Nesse universo assim de podcast, de entrevista, de microbook, de sim. audiobook, você pode sim pegar o bonde andando e sem essa. O Murilo Gun fala muito isso também, essa coisa de você não, meio que não colocar no pedestal aquele livro, aquele conhecimento. E ele usa o exemplo do, pô, se o livro estiver chato, você não só pode, como deve parar de É, ler, e, porque tem tanto livro para você ler, né? Que a gente sim, fica com aquela coisa, não, agora que eu comecei eu tenho que parar, só vou começar o outro livro que, depois que eu terminar esse. né? Aí você começa a ler sem prestar muita atenção, sem ficar muito empolgado. Sim. Isso é o que Então, faz muita eu acho que. gente. Tem pesquisas até que falam sobre isso, que isso é o que faz muita gente não conseguir consolidar o hábito da leitura no dia a dia, né, na sua vida. Sim, Porque fica preso no livro, não, eu tenho que ler um livro, é um livro só, e eu tenho que ler até o final. E aí você muitas vezes sim. já pegou o que você queria, ou o livro não é aquilo que você esperava, e você continua tentando ler e não vai começar outro enquanto aquele não acabar. E aí você meio que perde a paciência com aquilo e acaba não continuando, perdendo aquela empolgação no seu dia para fazer aquela leitura, para continuar aquela leitura. Sendo que se você simplesmente, quando começou a ficar desinteressante, larga a mão, deixa ali na prateleira, depois você volta, pega um outro livro. Tem gente que recomenda ler mais de um livro de uma vez por esse mesmo motivo. Quero ler, não, tô a fim de ler isso. Aí fica doido para ler aquele livro ali, até olha para ele assim, no dia que eu acabar o livro que eu tô lendo, eu vou ler aquele livro ali da prateleira. Sendo que era muito mais simples ir lá e pegar e ler, né? Ou então você chega, você está lendo um livro, e você fala, não, só vou começar o outro depois, vou só dar uma olhadinha aqui. Não, só dar mais uma olhadinha aqui. Não, só mais uma olhadinha. Quando você vê, você já leu 20% do outro livro que você acha que ainda não começou a ler. Aí quando você É tipo realiza, isso. fala, não, eu já comecei a ler esse livro, né? Perfeito. Tecnicamente eu já tô, pô, já me engrenei aqui. Mas realmente tem muito livro também. Ele começa chato, ele tem a leitura não é muito agradável, mas tem várias joias ali no meio que Sim, você, se você não insistir, você vai perder, né? verdade. Mas tudo é escolha na vida, né? Sim, Sempre que você está escolhendo uma coisa, você está abrindo mão de todas as outras. É muito complexo, assim. Então, eu acho que esse mal, assim, do século também, né, que a gente está vivendo agora, o FOMO, né, o Fear of Missing Out, que está na moda também agora sim. com essa nova denominação, a gente tem que controlar um pouco isso, né, e saber que se a gente se esforçar bem, se a gente tiver realmente curioso, se manter curioso, igual o próprio Steve Jobs falava, né, do stay, se mantenha. Ah, eu esqueci agora o termo, mas essa coisa de você se manter sempre curioso, sempre buscando o conhecimento, né? Se manter sempre humilde. Agora eu esqueci o termo, cara. Putz, a frase Tá dele, aqui cara, também. clássica. É, Pessoal, ajuda a gente stay, aí, bota no stay hungry, comentário stay aqui. foolish. Eu dei um Google aqui. Exatamente. Stay hungry, stay Mandou foolish, bem. stay curious. Exatamente. Que é você se manter na busca, né? Sim, Porque, total. imagina, a nossa geração pegou, as nossas gerações, você é um pouco mais novo que eu tenho 37, você está com quantos? Eu tô com 29. 29? Ah, então 8 anos de diferença, então a gente ainda é mais ou menos da mesma geração. Uhum. Mas, cara, a gente pegou talvez as maiores transições da história humana, né? Que
Sim. Eu lembro da Eu TV lembro da minha preto e família, branco. eu lembro da minha família sem celular, sem telefone, sem internet, sem computador em casa, e era o normal de todo mundo, né? Do modem discado, da TV a cabo chegando, do modem discado, sei lá, do fax. A minha mãe tinha um fax, quase ninguém tinha fax. Ela foi uma das Tinha. primeiras a comprar um fax. Meu padrinho foi viajar para trabalhar fora do país, aí fez um bazar na casa dele, ela comprou um fax. Aí, uau! Como é que pode? Ele imprime uma coisa escrita que outra pessoa mandou. Uau! Era, porra, né? Aquela coisa, puf, né? E aí depois o Aham. modem discado, tudo assim. Então a nossa geração, então imagina, a gente nasceu já tinha uma quantidade absurda de informação acumulada na história humana, e aí a gente Sim, foi colocado ali na geração que foi tudo mudando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e a velocidade do acesso a essas informações cresceu muito, sim, e aí a gente, sei lá, e com tanto acesso, assim, com tanta conectividade, a gente tem ali o melhor dos mundos, ou seja, a gente tem acesso às pessoas mais inteligentes e interessantes do mundo que estão vivas agora, e as pessoas que escreveram e que deram entrevista em vídeo, que deram palestra, tudo está aqui para a gente assistir. Ao mesmo tempo, agora está rolando, está na moda a história o documentário da Netflix do Social Dilemma, né? Como é que chama? sim. Agora eu esqueci também. Então, assim, de todas eles meio que jogaram no ventilador as ferramentas todas para usar ali os gatilhos mentais e os vícios que as ferramentas acabam disparando no cérebro humano, assim, e tal, né? É. Que eu acho que sim, elas são reais, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai criando anticorpos também, né? Quando entra em Sim. contato com isso, a gente acaba também criando mecanismos de defesa para ignorar solenemente todas aquelas estratégias desenvolvidas por vários engenheiros e Sim. psiquiatras e psicólogos. Eles criam umas coisas mirabolantes e a gente fala, ah, tá bom, já vi. Não, não. Aí passa para cima e bum, né? Acabou É. ali com... Mas, E é mas muito o que você falou anteriormente, você estava comentando da psiquiatra que estava contando que muita gente que é muito foda em comportamental está trabalhando no marketing. É muito o que aquele documentário aborda, né? A gente tem grandes profissionais que são especialistas na economia comportamental, né? Na persuasão, e trabalham ali gatilhos o tempo todo para fazer com que a gente se envolva com aquilo ali. Desde coisas simples que a gente não imagina, não. Aquela telinha de carregar, tem todo um estudo comportamental para aquela telinha de carregar do Instagram que fica girando aqueles pauzinhos assim, até chegar o conteúdo novo para trazer. Vem daquela ideia do caça-níqueis, se você para pensar. da Você fica olhando expectativa, né? aquele negócio ali, Não, mas isso acaba que se incorpora na cultura geral e todo mundo fica tentando fazer isso. Imagino que vocês, na criação, na lapidação, no aprimoramento do 12 minutos, estão o tempo todo é, pensando em o tempo todo. transformar a plataforma Sim, numa plataforma mais imersiva, né? Para com certeza. as pessoas ficarem mais tempo ali. Mas eu acho que o importante é a gente manter ali o nível moral, assim, da gente saber que pensar na parte boa que é você poder acrescentar na sociedade, né? Pensar assim, pô, o que eu posso Sim, usar com o meu trabalho? Claro que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero expandir meu poder, minha esfera de ação na sociedade, que eu quero passar mais herança para minha filha. É óbvio que eu quero fazer isso para mim também, mas eu também quero deixar o meu legado, né? Eu quero poder perfeito. contribuir de alguma forma para a sociedade, para melhorar. Então, sei lá, todo mundo tem a oportunidade de trabalhar dialeticamente nessas duas frentes, né? Um é para você conseguir o seu e o outro para você colaborar, contribuir. Eu acho que a busca pelo bem, eu acho que é exatamente você buscar o conjunto comum, assim. E às Com vezes certeza. também tem uma frase que também eu acho que faz muito sentido, que é aquela coisa de boa intenção, o inferno está cheio. Sim, Então, às vezes a pessoa acha que está sendo muito boa para o mundo, para a sociedade ou para a família e tal, e está
causando um problema enorme, né? Então, Sim. às vezes, o que você causa, muitas vezes não tem nada a ver com a sua intenção ao fazer. Então, acho que isso também Perfeito. liberta muito a gente, né? Com Igual certeza. acho que faz um sentido relacionado ao fear of missing out também, essa coisa de você não ter o domínio sobre a Exato. repercussão das suas ações, isso também te liberta muito, né? Perfeito. O grande ponto que eu acredito que é o ponto-chave, tanto para a gente como empresa, quanto para a gente como consumidor, como usuário das redes sociais, das ferramentas que forem. Primeiro é a gente entender que, no fim do dia, a responsabilidade tem que ser nossa de aceitar ou não aquele convite para um que muitas vezes as ferramentas fazem, estudam para fazer isso. É como o Duda falou, a gente faz isso dentro do Duda, a gente tenta trabalhar dentro de uma ética, mas no fim das contas, a gente quer que a experiência seja fluida, o mais fluida possível, para que a pessoa chegue no conteúdo, consuma o conteúdo, ouça o conteúdo que ela pretendia ouvir, e no fim das contas assine a plataforma. Então, na hora de fazer, vamos supor, o onboard, né, que é o primeiro contato com o app, onde a gente pega as suas preferências e tudo. Antes ele era X passos, agora ele é menos passos, para fazer com que a pessoa chegue na leitura mais rápido, porque se ela completa a leitura mais rápido, é mais rápido que ela vai acabar assinando o aplicativo, que é como a nossa economia, no caso do 12 minutos, funciona. Então a gente trabalha isso? Trabalha. Agora, no fim das contas, a ideia é ter a melhor experiência, a experiência mais fluida possível para os nossos usuários, porque por ser, inclusive, um aplicativo de assinatura, a gente quer que as pessoas renovem, para elas renovarem assim que está gostando, está usando. Eu não posso estar sendo invasivo na vida dessas pessoas. Agora, por outro lado, também a gente, como usuário, como consumidor, a gente tem que saber que a escolha tem que ser nossa. A escolha de converter, de assinar, de submeter aquela propaganda, do impulso de comprar ou não alguma coisa e tudo, a gente tem que assumir o controle disso e a gente não pode colocar numa posição de a culpa é do sistema, a culpa é da rede, a culpa é porque a gente tem que, como você falou, se a gente decide, vou ignorar solenemente isso daqui, a gente ignora, né? Ter a disciplina para fazer isso no fim das contas, né, Duda? Pois é, eu gosto muito de fazer analogias, por exemplo, com essa coisa do universo fitness, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, um assunto que eu gosto. E eu acho que é um assunto que ajuda muito a você entender mais ou menos com exemplos concretos, assim. Que eu acho que dá para fazer isso cuidando do seu pet, dá para fazer isso cuidando de uma criança, dá para fazer isso cuidando de uma fazenda e tal, mas no caso do nosso próprio corpo, todo mundo tem o seu, então é um exemplo bem universal, assim. Então, por exemplo, se você você vai comer todo dia bastante, né? Todo mundo come bastante todo dia. Então, se isso é uma coisa que você faz sempre, eu acredito que você tem que dedicar um pouco da sua atenção para entender melhor como é que esse mecanismo funciona. É uma coisa que você faz sempre. Então, você meio que é quase obrigado a se dedicar um pouco a isso, porque se você opta por usar bastante as redes sociais e se você faz uma escolha de ser uma pessoa curiosa, de estar sempre buscando conhecimento, você deve sim se dedicar a entender melhor como funciona o seu sistema operacional que você usa, ou Android, ou iOS, ou e tal, porque você fica horas ali mexendo naquilo. Então, se você ficar horas mexendo numa coisa e você não sabe como essa coisa funciona, você fica refém. A mesma coisa com plataforma tipo o Instagram, tipo o Facebook, tipo o YouTube, Google, sei lá. Então, eu acho que a responsabilidade das pessoas, mas nesse tipo de coisa é mais difícil de você mensurar. Por isso que eu gosto de usar o exemplo do fitness, que nada mais é do que o condicionamento físico. E acaba que tem o senso estético, acaba sendo a parte de fora, né, disso tudo. Que você consegue medir um pouco mais, né? Quando você sobe na balança, você vê, quando você olha no espelho, você vê as diferenças, você consegue medir o esforço, a estratégia, o resultado. Quando você vai jogar um futebol, quando você, eu voltei a jogar futebol agora, né? Eu joguei 4 peladas esse ano aqui nesse condomínio que eu estou ficando, na casa que a gente alugou aqui para passar uma temporada. E aí eu estou medindo aqui o meu desempenho. Tipo, eu joguei 2 peladas no primeiro dia seguinte parecia que eu tinha sido atropelado. Aí depois
Agora eu joguei 3 peladas seguidas de 20 minutos, correndo bastante até o final e consegui render bem mais. Então, você consegue medir. Então, acho que esse exemplo do fitness acaba sendo útil para mim, porque é uma coisa que está presente assim no meu dia a dia. Então, se eu comer um monte de junk food ali, se eu comer um monte de alimento ultraprocessado, se eu não prestar atenção no que eu estou ingerindo ao longo do dia, eu vou ver um resultado acumulado ali muito claro, assim, muito concreto, sabe? Aquilo Sim. se manifesta de uma forma muito clara. Então, isso acaba ajudando, na minha opinião, a você poder fazer uma analogia para projetar para esse lado assim do conhecimento e sei lá, no mundo corporativo de empreendedorismo, você também consegue medir isso bastante com os números ali da empresa e tal, mas, sei lá, eu acho que o tempo todo a gente tem que estar, não de uma forma muito certinha, assim, mas a gente está o tempo todo medindo. Uma coisa que me ajudou muito a entender também, essas termos razão, nada mais é que no colégio a gente usa muito no significado de razão, quer dizer proporção, né? Então, quando você coloca as coisas nas devidas proporções, você está agindo com a razão. Então, razão e proporção vêm do mesmo significado, assim, tem mesma raiz, igual arte e técnica. Quando eu comecei a estudar teatro, eu fiquei muito confuso, porque eu achava que a arte era uma coisa quase mágica, sabe? Depois que eu aprendi que o termo arte vem do termo técnica, quer dizer a mesma coisa, basicamente, é a mesma estrutura, aí eu falei, me abriu assim, tipo, sabe? Então, eu acho que, sei lá, que a etimologia eu acho uma coisa muito útil também para a gente realizar as coisas. Etimologia, ditados populares, eu acho muito, muito útil, assim, para a gente. Tem muita sabedoria, né? Com certeza. Eu acho que tem muita sabedoria nas palavras que a gente usa e a gente muitas vezes nem percebe, os ditados populares e as pessoas, e até chega muito naquela questão das pessoas, que os ditados populares vêm aí do nosso país, vêm do Brasil, vêm dos cantos do Brasil, e junto a isso até a humildade de aprender com os ditados, até a humildade de aprender com todo mundo, com as pessoas mais simples, com todo mundo. A gente sempre tem lição para aprender, com quem quer que seja que a gente está falando, se a gente tem essa questão de tratar as pessoas como igual, a gente só tem a aprender, só tem a ganhar com isso. E dentro disso, aí se há para aprender com tudo, né? Para aprender com a etimologia, para aprender com o ditado, para aprender com o teatro e trazer para a vida, como você trouxe aqui para a gente algumas vezes. E até aproveitando o gancho da Aero Rocha aqui, dizendo que você é muito disciplinado nas coisas que você faz, você trouxe essa questão da disciplina agora muito nos exemplos, com relação à vida fitness, com relação ao trabalho, com relação à paternidade, enfim, todos os pontos possíveis. Esse ponto é muito presente na sua vida, da disciplina. Né? Eu te acompanho bastante, eu vejo aí, você acorda cedaço, segue ali a regra do milagre da manhã, de manhã você já acordou, já fez suas coisas, já... mais ou menos, né? E aí que eu ia te perguntar, cara, como você mantém a disciplina nas frentes, em todas essas frentes da sua vida? De onde você tira as forças? Como que você trabalha dentro de você a hora que o despertador toca de manhã cedo, para você não simplesmente deixar para lá e se manter firme ali nos seus propósitos, nas diferentes frentes da sua vida? Cara, como eu falei também algumas vezes aqui, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Por exemplo, eu poderia muito dormir 1 ou 2 horas mais cedo, sabe? Eu acho que meu dia ia render melhor. Várias vezes eu desperdiço esse momento antes de dormir vendo abobrinha, coisa que eu não precisava ver mesmo assim. Então eu fico nessa culpa. A parte da disciplina também, eu poderia ser mais organizado com meus projetos na forma de botar no papel, colocar, igual você falou, de colocar no curto, médio e longo prazo, né? Vou fazer um sprint aqui para os próximos 10 dias, para os próximos 2 dias, para os próximos meses. Eu poderia fazer muito mais em relação a isso e eu busco... Eu acho que eu acho que o estudo das artes dramáticas e da análise de personagem então me ajudou,
é um pouco da consciência existencial. Eu acho que é fundamental você se mapear o seu comportamento, também mapear o comportamento de todo mundo, mas mapear o seu comportamento e aceitar e ver onde é que você está devendo, sabe? Onde você pode melhorar e acho que esse exercício é muito válido, assim. Então, eu procuro fazer bastante coisa e trabalhar em várias frentes, assim, e acho que em alguns momentos eu rendo bem, assim, às vezes eu consigo alcançar bons objetivos, mas também fico o tempo todo com a sensação de que eu podia fazer mais e também tem algumas coisas que eu tenho certeza que se eu fizer vai melhorar a minha vida em vários pontos e eu simplesmente não faço. Isso aí é horrível, porque além de você não fazer, estar se atrapalhando, você ainda tem a culpa para carregar junto, né? Então eu acho que, sei lá, cara, tá todo mundo um pouco no mesmo barco nesse sentido. E acho que a gente tem que, Muito legal. sei lá, buscar se aprimorar e não ter pudor e não ter medo de se analisar sinceramente, sabe? Porque se você não for sincero com você mesmo, você não vai conseguir nada, né? Então, sei lá, é difícil, assim. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar, né? Tem que buscar melhorar o tempo todo, assim. Então, acho que você não pode nem comemorar demais acertar e nem se culpar demais quando você vacilar, porque os dois vão acontecer toda hora. Então, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo matando um leão por dia aí, né? Se reinventando e na batalha diariamente, voluntariamente ou não. É isso aí. E com certeza eu achei muito legal você trazer esse aspecto, cara, porque muitas vezes a gente vê pessoas produtivas, pessoas que fazem muitas coisas. Você é um cara que a gente acompanha, a gente vê que você faz muita coisa, você desembola muita coisa na sua vida, e a gente imagina, vendo de fora, uma certa perfeição, né? Que esse cara, ele sempre malha todos os dias, ele se alimenta bem todos os dias, ele acorda 5 horas da manhã todos os dias, ele faz tudo muito certo, ele é extremamente disciplinado, ele deve se sentir extremamente disciplinado e produtivo com ele mesmo ali na hora que ele vai dormir. E é muito legal ver que não, cara. É um ser humano que falha, que gostaria de ser melhor um monte de coisa, que, né, cara? Mas por outro lado também, você é um cara que faz muita coisa, né? Ainda assim, é muito legal. Eu acho que faz até parte dessa disciplina, o quanto você se cobra e gostaria de ser ainda melhor a cada dia. Mas você faz muita coisa, né? Você dá conta ali de diversas frentes e administra muito bem diversas frentes no seu dia. E aí, aí que eu queria voltar um pouquinho nessa pergunta de, cara, e as coisas que você consegue manter? Como que você mantém esse foco? Como que você mantém a força para estar ali? A gente vê, pô, você alimenta suas redes sociais, você não deixa de fazer o seu exercício, você está ali sendo um pai super presente para a Zoe, você tem os seus projetos em paralelo que você toca. O que te move para na hora de fazer ou não alguma coisa, você ir lá e fazer? Boa pergunta, cara. É uma pergunta bem profunda, né? Bem complexa, assim. Eu acho que a partir do momento que você começa uma coisa, assim, que você dá o start, é um pouco aquele exemplo do cara que ele pula, aí ele salta, né? Aí depois se ele não jogar o paraquedas, ele simplesmente não vai ter outra oportunidade. Então ele tem que, a partir do momento que você começa uma coisa, você tem que finalizar, você tem que se virar ali, né? Aquela coisa tá viva, né? Então eu acredito muito nisso, assim. Então eu tive bastante exemplo, assim, principalmente do lado materno. Então a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar na TV ao vivo, então esse sentimento de que tem que realizar, sabe? No ao vivo não tem, na TV ao vivo não tem assim, desculpa pessoal, aconteceu um problema aqui, então não vai ter o jornal, notícias, não, a gente não vai te falar notícias. Na TV ao vivo, aconteça o que acontecer, você tem que estar lá no horário marcado e tem que fazer aquilo acontecer. Então eu cresci vendo a minha mãe realizando essa tarefa como a tarefa principal dela.
também sendo presente em casa, também fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que isso foi uma grande referência para mim, assim. Então, então eu tento puxar isso para mim também, assim, nunca chegar atrasado numa gravação, nunca desmarcar uma gravação, inventar uma desculpa para não ir, sei lá, isso desde, por exemplo, no colégio eu não tinha tanta disciplina, assim, no colégio eu era mais relapso, assim, na faculdade eu descobri um pouco mais de disciplina, quando era um assunto que tinha mais a ver com a minha vocação, com o que eu queria trabalhar e tal, então eu fui descobrindo. Mas quando eu comecei a trabalhar, como eu fui trabalhar com 20 anos, foi meu primeiro trabalho, foi fazer novela na TV Globo. Eu nunca tinha trabalhado antes, eu nunca tive uma responsabilidade antes. E como eu era uma pessoa tímida, que estava estudando teatro para aprender a falar em público, eu acho que eu me coloquei uma pressão grande de que vai estar todo mundo vendo, não posso errar, eu tenho que fazer. Eu acho que aí eu peguei um pouco da referência ali da minha mãe com aquela situação real. Eu acho que nada melhor do que uma situação real para te colocar vivo, né? Aquele tapa na cara, aquela água gelada ali na cara que te acorda, que te... Então, eu acho que você se dedicar bastante para encontrar um ambiente que você vai render bem e se jogar ali numa situação real, porque a situação real, ela desperta uma energia que só estudando, só simulando, você nunca vai conseguir atingir, né? Então, imagino que a partir do momento que você tem ali um monte de gente trabalhando na tua startup, ali na tua empresa, e você sabe que todo aquele esforço acumulado ali, ele depende de você, do seu rendimento, aquelas pessoas todas estão trabalhando, cada um na sua área, estão se dedicando ao máximo ali para fazer o negócio acontecer. Eu acho que isso acaba te colocando numa situação que te puxa o máximo de você, né? Com certeza. Então, por mais que, sei lá, tem uma gravação que está marcado para você chegar no set de filmagem de 5 horas da manhã. Aí você vai, toca o despertador. Aí eu lembro que eu tinha uma maluquice que eu falava assim, pô, o auge do meu dia tem que ser quando eu estiver gravando aquela cena. Eu estou marcado para chegar às 5 da manhã, então provavelmente eu vou começar a gravar às 7. Então, às 7 da manhã tem que ser o auge da minha energia vital do dia. Então, eu vou acordar. Então, eu tinha uma época que eu acordava 5 horas mais cedo da hora que eu achava que eu ia gravar. Então, sei lá, tinha que estar lá às 5 da manhã, mas eu ia começar a gravar às 7. Eu botava o despertador para as 2 horas da manhã e me esforçava muito para dormir muito cedo para acordar às 2 da manhã, pelo menos com aquele sono reparador ali de 6 horas e tal. Então, aí, por exemplo, toca o despertador, tá escuro, igual quando você vai pegar um voo, né, no aeroporto. O aeroporto também é uma situação muito... A gente é muito valente aqui no nosso ambiente e tal, mas quando você tem que pegar um voo, sei lá, num país desconhecido, num horário da madrugada, você nem sonha em chegar atrasado no aeroporto, né? Porque, primeiro, que é muito cara a passagem, segundo, que você não vai nem conseguir desenrolar, a companhia aérea não vai nem ouvir seu argumento, o avião decolou, já fechou ali o gate, ali fechou o portão, você não tem desenrole. Então, o despertador toca. Parece que é mentira. Você fala, não é possível que está todo mundo acordado, indo trabalhar, tá frio e tá escuro, né? Ninguém vai estar lá, não é possível. E quando você chega lá, tá todo mundo lá, tomando café ali já no gás também, então vai te contagiando, né? Então acho que isso acaba eu acho que a gente tem que buscar essas pequenas situações, pequenas analogias, pequenos exemplos no nosso dia, assim, para a gente se manter motivado nesse momento que não tem ninguém olhando, né? Nesse momento que parece que não precisa, você não precisa se dedicar tanto. E sendo que se você não fizer essa parte, quando chegar a hora do vamos ver mesmo, você vai fracassar, você vai render menos, né? E isso não tem volta, né? Então, eu acho que se a gente se manter focado nesses pequenos exemplos e confiar que você tem que construir um plano para na hora você tá forte, mesmo que você não consiga atingir o ápice ali do teu rendimento, você sabe que você fez a sua parte, né?
Perfeito. Então, Muito de legal. arrependimento você não vai sofrer. Perfeito. Eu acho muito legal, você tocou em dois pontos que são, eu acho que, cruciais para essa questão da disciplina, né? Uma é você ter ali a vida real te chamando, o mundo real, como você disse, te dando porrada e te chamando para ação. Aquele projeto que você se compromete, que você dá o sim, que você vai para cima, aquele trabalho, aquele emprego que for, que te move e te faz ir para cima, porque se você não fizer, ninguém vai fazer o que você tinha de fazer e as coisas vão dar errado, invariavelmente. O outro ponto que você trouxe que eu achei muito legal é de ter uma referência, né? Você tem a sorte aí de ter sua mãe como essa referência. Muitas pessoas têm essa sorte de ter uma mãe, o pai, alguém da família, alguém muito próximo como referência. E muitas pessoas sentem que não tem essa referência dentro de casa, vamos dizer assim. Mas você pode se espelhar em alguém que você admira. Mas é importante você ter essa referência, porque como você disse, né? Na hora que o bicho pega, você está com preguiça, você vai lembrar da Dona Leda ali, ficando ao vivo, independente do que for, fazendo o programa acontecer todos os dias. E, cara, é isso, né? Eu preciso levantar porque eu preciso fazer o que eu tenho de fazer, ninguém vai fazer por mim. E aquela inspiração te dá força. Eu acho isso muito legal. Infelizmente, gente, a gente está chegando ao fim, né? A gente tem um pouquinho. O Instagram agora está dando um pouquinho mais de 1 hora. Antes ele cortava a live em 1 hora exatamente. Mas eu queria, em primeiro lugar, Duda, te agradecer o carinho de sempre. É sempre muito gostoso bater um papo com você. Eu falo que eu realmente me assustei quando eu te conheci, porque eu já conheci pessoas relativamente famosas, talvez não chegam nem perto de quando você é conhecido, e que tinham uma pose ali que eu nunca vi em você. Você é um cara que sempre foi uma conversa de amigo. E é um prazer poder bater esse papo com você e poder trazer esse papo de um cara que faz muita coisa ao mesmo tempo, que faz acontecer nas diversas áreas da vida dele e que ainda assim, como vocês puderam ver, é gente como a gente, que tem seus arrependimentos, tem seus erros, tem as coisas que gostaria de fazer melhor. Isso é muito rico para a gente. Queria te agradecer demais, Duda. E se o papo não cortar, acho que eles vão dar uns minutinhos aí de canja. Eu queria que você trouxesse aí. Opa, voltei. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente uma dica de microbook que você gostou aí dentro do 12, e se tiver um tempinho, poder contar um pouquinho da sua rotina de aprendizado, né? Não só do 12, a gente vê que você aprende bastante, você lê bastante, você citou vários autores nesse papo. Então, você contar um pouquinho aí do que você usa para aprender, como que você pensa no que você vai aprender, no livro que você vai ler, enfim, alguma coisa nesse sentido. Cara, primeiro eu vou retribuir as palavras aqui também gentis que você mandou a meu respeito e vou te falar, a partir do momento que a gente começou a se falar no WhatsApp, eu já vi que você era um cara também que realizava, que estava disposto a realizar as coisas. Você sempre foi muito mais voltado no nosso papo assim para as soluções do que para os problemas. Então, o jogo de cintura ali, a forma de você de pensar, sempre para a gente achar um ponto que seja bom para todo mundo, para a gente achar uma solução legal para fazer o projeto acontecer. Isso aí já achei contagiante também, já gostei muito depois que a gente se falou melhor pelo telefone, assim, sem falar da energia, que você tem a energia para cima, assim, muito legal, com sotaque mineirinho aí também, que eu lembro da minha mãe, que a minha mãe é Juiz de Fora também, e aí, cara, sempre puxando, assim, sempre puxando o lado positivo, assim, vendo as coisas por um lado interessante, sempre vindo com soluções, pensando junto na solução dos contratempos e tal. Isso aí é inspirador e acho que eu me reconheci também, por isso também que eu me senti tão à vontade assim para trocar ideia contigo também de forma franca e tal. E o microbook, cara, são vários assim, então desde O Poder do Hábito, eu gosto muito de biografia também, para poder pegar uns exemplos, assim, O Poder dos Quietos, o Trust Me, I'm Lying, o Acredite, Estou Mentindo. Então, sei lá, tem muito microbook bom, muito microbook interessante. Eu quero ainda pegar os infantis, assim, os clássicos, também para pegar para a Zoe, porque eu também estou com a sensação de que eu tenho que
pegar mais historinha legal para ler para a Zoe, para contar para a Zoe. Então eu vi que o 12 entrou nesse universo também, que eu acho muito rico. Pegou os clássicos do Brasil também, da literatura brasileira, que eu acabei lendo, mas não aproveitando tão bem na época do colégio, assim. Então agora acho que eu já estou pronto para realmente entrar num contato mais profundo, assim. Acho que o formato do 12 minutos é o perfeito, assim, para esse tipo de coisa. Eu acredito muito nessa corrente de pensamento, que eu não sei direito de onde eu aprendi isso, mas isso me fez muito sentido também, que assim, sempre que você quiser estudar um determinado assunto, às vezes vale mais a pena você pegar e ver o que diversos autores estão falando, para você ter noções básicas daquele determinado assunto, do que você escolher um e se aprofundar muito. Então, até para você ter vocabulário, para fazer o download do vocabulário ali, para você conseguir entender melhor o que as pessoas estão discutindo a respeito daquele assunto, daquela vertente e tal, eu acho que vale muito a pena você pegar e dedicar alguns minutos ali para você passar o olho ali, né? Agora melhor ainda com o ouvido, né? Ouvir ali as histórias ali a respeito daquele determinado assunto, para depois até você escolher melhor ali qual que vai ser o assunto que você vai se aprofundar um pouco mais, né? Qual que é a área determinada que você vai se dedicar um pouco mais. Então, eu acredito muito também que a gente é uma coisa só, assim, voltando agora a essa história da saúde, né? Porque tem muita gente que fala assim, o meu corpo, não tá, a saúde do corpo e a saúde da mente. Pô, eu faço tudo certinho, mas eu ainda tô, sei lá, meio perdido, assim. Eu acho que a gente tem o tempo todo que pensar que a gente, cada parte se liga a outra como uma engrenagem, assim, perfeita, né? Então, eu acho que o macete da busca por uma vida mais completa é exatamente você buscar, sei lá, se dedicar para trabalhar um pouquinho cada área, assim. Não sei se eu fui claro, assim, mas eu acho que eu acho que acho que é 12 isso. minutos é perfeito para isso, para você poder meio que dar uma unidade, sabe, da consciência, assim, do pensamento e tal. Muito Então, eu bom, acho que é uma muito legal. ferramenta muito legal. Por isso que eu falo de coração, assim, quando a gente começou a conversar, é um produto que quando eu descobri que existia, eu fiquei feliz, sabe? Só de saber que existia. Falei, que bom, cara. Isso era uma coisa que eu sempre quis e não sabia que eu queria até ver, né? E ver como vocês conseguem alavancar a plataforma e como vocês aumentaram e continuam aumentando exponencialmente os títulos todos. Então, isso aí é impressionante. Aliás, eu até queria marcar outro bate-papo só para a gente inverter os papéis e eu ficar perguntando um pouco de como é que vocês fazem para produzir, para ampliar tanto sei lá, o acervo de vocês. Eu imagino, deve ficar um monte de gente lendo o livro junto, vocês fazem quantas versões ali daquele microbook são feitas. Essas versões elas são aprimoradas já com o microbook aberto para o público, ou a partir do momento que aquilo foi lançado ninguém mexe, ou então, sei lá, tipo um aplicativo que você vai atualizando direto, né? Ou não, é uma obra fechada, que aquele resumo é aquele resumo. Sei lá, tem várias perguntas para fazer também, que depois, se a gente puder marcar um papo para a gente inverter os papéis, eu vou ficar feliz também. Pô, vai ser uma honra pra gente. É sempre um prazer bater um papo com você. É muito isso. A gente tem o pessoal que está realmente ali lendo os livros, extraindo os conceitos-chave. A gente é muito chato com o controle de qualidade da primeira versão. Ela tem que sair com um nível de qualidade assim, próximo de perfeito para os nossos olhos, né? Tipo assim, cara, tá puxando os conceitos-chave, tá com ortografia legal, tá tudo dentro dos conformes do nível de qualidade que a gente tem, que é o que
querendo ou não, que propulsionou a gente até aqui, os reviews que a gente tem nas lojinhas de aplicativo, as pessoas falando bem, as pessoas recomendando umas para as outras. Se a qualidade cai, a gente perde os usuários, a gente não pode, né? Como eu te falei, uma das principais métricas do nosso negócio é a renovação, é quem permanece utilizando. Depois que lança essa versão inicial, ela é narrada e tudo, a gente tem um controle de qualidade periódico que volta revisitando o acervo para garantir se a barra está subindo, aquele que foi produzido 2 anos atrás, ele eventualmente vai estar mais fraco que o microbook 2 anos depois. Então a gente volta lá e tenta sempre manter o nível e tudo. Mas enfim, depois a gente bate um papo sobre isso. E vai ser um prazer, pô, pra gente. Sempre legal demais estar batendo papo com você, Duda. E aí, pra gente fechar, cara, te agradecer demais. Foi muito legal bater esse papo com você. A primeira live que passou de 1 hora, eu tive coragem de continuar, porque tava bom demais o papo. Não, minha mãe que fica me zoando também. Ah, você é o rei das lives sem fim, você não termina nunca. Mas eu gosto, cara. E o Joe Rogan é o cara que chegou e legalizou essa história de papo sem muita pauta, né? De chegar e sair conversando com as pessoas de acordo com o interesse sincero dele, além da pauta, né? E aí tem entrevista que dura 1h30, tem entrevista que dura 4 horas, sei lá. Então Então, E é sempre mim, foda. foi O muito Joe bom Rogan é passar uma esse puta tempo referência. contigo também. Pô, tamo junto demais. Duda, muito obrigado. Pessoal, prazer enorme aí vocês que acompanharam a gente até agora. Sempre um prazer estar conversando com esse cara. Eu sempre aprendo demais. Espero ter sido proveitoso para todo mundo, como foi para mim, como foi para a gente. E é isso, Duda. Muito obrigado. Vou liberar você para Sabrina e para a Zoe, porque eu não quero que ela fique chateada comigo, não. Cara, agora eu que agradeço também. Muito obrigado aí, pessoal, por estar com a gente até agora. Se você autorizar, eu gostaria de botar essa entrevista também no meu canal do YouTube, que eu acho que ia ser legal também poder dividir lá. Pode ser um espaço legal, chegar a mais gente e tal. E agora acho que a Sabrina marcou uma aula de Muay Thai agora. Então acho que terminando agora eu vou trocar de roupa e fazer uma aula de Muay Thai aqui com ela. Bom demais, bom demais. Então, aproveitem aí a aula, pode com certeza compartilhar no seu YouTube. É muito legal, eu acho que traz muito, além de muito aprendizado de o que fazer, como fazer, as referências, ter uma referência, ir para o trabalho duro e tudo. O lado do cara humano, que também não é aquele símbolo de perfeição que a gente imagina, e para isso é muito saudável para as pessoas poderem acessar isso, poderem ter noção disso. Saber, cara, se você quiser fazer acontecer, você tem que ir, como quem diz, ir pro pau, né? Não vai ter um momento que você é perfeito, que você está super produtivo, que as coisas vão rodar 200% como a gente quer. Cara, muito obrigado, Duda. Gente, muito obrigado aí por esse papo. E é isso aí. Ficamos aí até a próxima. No próximo mês a gente tem mais uma semana de lives. E vamos que vamos. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, abração, abração.